noite. Em julho, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço chama atenção para um tipo de câncer responsável por cerca de 10 mil mortes a cada ano no país, o de cabeça e pescoço. A campanha, chamada Julho Verde, traz conscientização sobre o problema que abrange a cavidade oral, língua e boca, laringe, faringe, seios paranasais, cavidade nasal, glândulas salivares, ossos da face, tireoide e pele. Hoje nós vamos te explicar mais sobre esse assunto. Nosso convidado é Alexandre de Andrade Souza, cirurgião e professor da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, doutor Alexandre, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Érica, boa noite. É um prazer falar com vocês. Imagina, a gente que agradece aí pela disponibilidade de nos trazer orientações e falar desse tipo de câncer que parece ser menos comum da gente falar aqui, não menos comum na incidência, mas a gente fala pouco sobre ele, né, doutor Alexandre? Sim, e é exatamente o objetivo dessa campanha agora de Julho Verde, é que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento sobre esse tipo de câncer que afeta muitas pessoas aqui no Brasil. Pode falar. Pode continuar, doutor Alexandre. E são cânceres que, quando diagnosticados de forma precoce, a gente tem como tratar e curar as pessoas com bastante eficácia. E se a gente deixar demais, atrasar muito o diagnóstico, aí realmente a chance de cura é muito pequena. E esse tipo de câncer, eu já dei umas orientações aqui no início do programa, mas eu queria que você explicasse para a gente melhor onde ele atinge de fato a gente. Tá. O câncer de cabeça e pescoço, de uma forma geral, a gente está falando sobre os tumores que acometem as vias aéreas e digestivas superiores, então, cavidade oral, aí eu incluo a língua, a gengiva, o assoalho da boca, o palato, a faringe, onde que está a úvula lá, aquela campainha, as amígdalas, a laringe, que é a caixa da voz, as glândulas salivares, a tireoide, nariz, seios da face, a pele da região da cabeça e pescoço. Então, todas essas áreas são comprometidas e podem desenvolver algum tipo de câncer. Doutor Alexandre, o senhor está dizendo aqui para a gente sobre a importância dessa questão do diagnóstico precoce para o tratamento, assim como nesse tipo de câncer, como em todos os outros. Mas aí, quais os sinais que a gente precisa observar para procurar o médico, que pode ser um possível tumor? Quais são esses sinais que a gente observa aí no nosso dia a dia antes de ir para o médico? Qualquer sinal diferente do normal merece uma avaliação. Então, por exemplo, uma afta, que é muito comum em todo mundo, mas uma afta que não cicatriza, que não melhora dentro de 15 a 20 dias, merece uma atenção. Assim como qualquer outro tipo de ferida na boca, na face, no pescoço, na pele, de uma forma geral, uma rouquidão que não melhora, sangramento, nariz escorrendo que não melhora, depois de 20, 30 dias o nariz continua escorrendo, e às vezes com um pouquinho que a gente chama de epistaxe, que é o sangramento nasal, uma dor de garganta contínua que não melhora, tipo um espinho de peixe preso na garganta, uma dor de ouvido empontada, sem nenhum outro sinal de infecção, um caroço no pescoço. Isso é um dado muito importante, que às vezes a pessoa não sente nada, mas aparece um caroço e aquele caroço vai crescendo devagarzinho, não dói, não dá nenhuma outra manifestação. Todos esses casos merecem uma avaliação do especialista, porque pode se tratar de uma neoplasia maligna da cabeça e pescoço. Doutor Alexandre, esses órgãos, eles foram mais afetados, a incidência desse tipo de câncer agora durante a pandemia, a Covid, ela tem alguma relação com esse tipo de câncer? A gente já tem pesquisas que demonstrem isso, que tragam essas estatísticas e esses dados para a gente? Não tem nenhuma pesquisa e, a princípio, não vemos nenhuma relação com o Covid, tá? A gente pode comentar aqui sobre os fatores que podem levar ao câncer de cabeça e pescoço, mas o que a gente tem observado na pandemia, infelizmente, é um atraso grande no diagnóstico, seja porque os pacientes estão com medo de procurar uma avaliação médica por conta da pandemia,
E aí, ou então, porque muitos médicos também ficaram afastados, então está diminuindo a incidência, o número de pessoas para atender esses pacientes. Então, tudo isso tem provocado um aumento, um diagnóstico mais tardio desses tumores. Bom, você começou falando aí sobre comportamento, o que leva a ter esse tipo de câncer. Pode não ter relação direta com a pandemia ou indireta, vou pedir para você explicar isso mais para a gente agora, doutor Alexandre. Mas, por exemplo, a gente já falou aqui no Opinião Minas em relação ao aumento do consumo de álcool, a gente já falou do tabagismo também. E esses são fatores que a gente chama de risco para esse tipo de câncer, estou certa? Está certíssima, e aí você tem razão. Tá? Embora seja na pandemia, nós temos aí 1 ano e meio, mas de fato nesse período tem sido observado um aumento de consumo do álcool, por exemplo, e talvez do tabagismo, que são os dois principais causadores do câncer de cabeça e pescoço, o cigarro e a bebida. E quanto maior a quantidade, maior o consumo, e por quanto mais tempo, maior a chance de desenvolvimento de câncer na região da cabeça e pescoço. Algum outro comportamento ou hábito de vida que a gente tem pode favorecer esse tipo de câncer? Está citando para a gente o consumo de álcool e o tabagismo. Quais outros hábitos que podem favorecer? Ótimo. A radiação solar, tá? O câncer de pele, o câncer de lábio é muito importante, principalmente a gente que mora num país quente e muito ensolarado. Mais recentemente, a gente tem visto um aumento muito importante, é o câncer de orofaringe causado pelo vírus HPV, que é o mesmo vírus que causa o câncer genital na mulher e no homem. Tá? Esse vírus, em alguns países onde foi observado uma redução do consumo do tabaco, houve um aumento do câncer causado por esse vírus. Então, o vírus HPV vem aumentando muito a incidência do câncer causado por ele. Nós temos ainda o vírus Epstein-Barr, que é menos frequente aqui no Ocidente, mas que pode estar associado ao câncer da nasofaringe, tá? E no caso do câncer da tireoide, a radiação, por exemplo, o raio-x de dente, o raio-x de tórax, o raio-x de mama, do pé, um raio-x que a pessoa faça, uma tomografia, isso tudo acumulado pode levar ao desenvolvimento do câncer de tireoide a longo prazo. Doutor Alexandre, a gente tem um recorte populacional da incidência desse tipo de câncer de cabeça e pescoço? Atinge mais homens, mulheres, atinge crianças também, por exemplo? Tá. O câncer mais comum na cabeça e pescoço é o câncer de boca, tá? E de acordo com a estatística do INCA, agora de 2020, a gente prevê em torno de 11.500 novos casos de câncer de boca no Brasil, todo ano. E isso em homens apenas, porque o consumo de álcool e de tabaco é mais comum no homem do que na mulher. É por isso que a gente vê mais isso no câncer de boca e o câncer de laringe também, que é o 9º câncer mais comum no corpo humano aqui no Brasil, nos homens, é uma incidência tão alta. Já na mulher, o câncer na cabeça e pescoço mais comum é o câncer de tireoide. É o 5º câncer mais comum, em torno de 11.900 mulheres todo ano vão desenvolver o câncer de tireoide aqui no Brasil, tá? E isso vem aumentando a incidência e ainda não sabemos de fato quais são as reais causas desse aumento de incidência. Isso não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. Então, é um pouco separado. O câncer das vias aéreas digestivas, mais comum em homens, o câncer de tireoide, mais comum em mulheres. E crianças? Criança é menos frequente, mas também pode ter câncer de tireoide, câncer de glândula salivar. E um dos cânceres que pode acometer também crianças são os linfomas, que se manifestam nos linfonodos, que são as ínguas que nós temos no pescoço. Isso às vezes pode acontecer. Aí, no caso, os pais precisam reparar e procurar ajuda, procurar médico, né? E aí, quando a gente procura o médico, o que envolve o tratamento hoje desse tipo de câncer? Depende muito do tipo do câncer e do estágio quando ele foi descoberto. Quando é inicial, muitas vezes o tratamento cirúrgico é o suficiente para propiciar a cura e
uma excelente qualidade de vida para o paciente, tanto para os cânceres de boca, de laringe, do câncer de tireoide, que eminentemente o tratamento é exclusivamente cirúrgico, tá? Então, depende muito do estágio. Em estágios mais avançados, às vezes nós temos que associar quimioterapia, radioterapia, então isso vai depender de cada caso. Orientações agora, eu queria que você deixasse para a gente, doutor Alexandre, algumas orientações. A gente já falou do consumo de álcool, do tabagismo, outras orientações de hábitos de vida mais saudáveis, de alguma rotina para a gente colocar no nosso dia, para poder evitar esse e outros tipos de cânceres também? Hábitos de vida saudável é sempre bom. É sempre, todo médico, todo profissional de saúde vai falar para o seu paciente. Atividade física, alimentação saudável, evitar a obesidade, tabagismo de forma alguma, reduzir o consumo de álcool. No caso do vírus HPV, a vacinação dos adolescentes, das crianças, meninas e meninos, 12, 13 anos de idade, é importantíssimo. E mesmo assim, aqueles que foram vacinados ainda assim devem tomar cuidado, proteção durante a atividade sexual, com uso de preservativos, protetor solar, no caso do câncer de pele. Quando a gente vai fazer algum tipo de radiografia, seja de boca, de pé, de qualquer coisa, usar aqueles protetores, aqueles capotes de chumbo na região da tireoide. Então, são todos fatores que podem ajudar na proteção contra esse tipo de câncer. Doutor Alexandre, você está falando aí da importância da vacina do HPV, por exemplo. A gente está vivendo agora nessa pandemia, o que a gente mais quer é tomar a vacina para o Covid. E aí, às vezes, esquece dessas outras vacinas que são tão importantes também. E aí, no caso do HPV, a gente precisa esperar chegar as campanhas ou a gente pode ir ao posto de saúde mais próximo da nossa casa e atualizar? O HPV, ele faz parte da campanha nacional de vacinação. Então, está disponível em todos os postos de saúde para as crianças, meninas e meninos de 9, 10, 11, 12 anos de idade. Então fica aí a orientação para que se procure um posto para colocar essas vacinas em dia também. Doutor Alexandre, muito obrigada pela entrevista, pelas orientações de hoje. Eu que agradeço, fico à disposição. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau. Obrigada a você também pela companhia, uma ótima noite. Amanhã eu te espero às 8 em ponto. Até lá.